No dia 17 de outubro de 1586, Sir Philip Sidney sofreu uma ferida mortal na Batalha de Zutphen. Isso aconteceu porque ele viu um outro cavalheiro, Sir William Pelham, não usando a proteção das pernas, e ele decidiu fazer a mesma coisa. E exatamente onde ele não tinha sua armadura completa, ele foi atingido e morreu. Eu não posso enfatizar suficientemente quão necessário é que eu e você estejamos com a armadura de Deus completa, protegidos dos pés à cabeça. O apóstolo Paulo define a vida cristã como sendo um campo de batalhas. Nós estamos numa guerra. Para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo, ao referir-se aos cristãos, ele utiliza a imagem do soldado. E ele faz isso por pelo menos 10 vezes nas suas cartas. E porque nós estamos numa batalha, porque nós estamos numa guerra, o apóstolo Paulo não poupa palavras para dizer que eu e você devemos nos vestir com toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. A linguagem de Paulo para tomem a armadura de Deus, revistam-se da armadura de Deus, é um imperativo. É como se ele estivesse dizendo, isso é urgente. Considerando tudo que apresentei até agora a vocês, vocês precisam colocar imediatamente toda a armadura de Deus. E note que entre esses versículos, ele diz que a razão é porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal. Apesar do senso de urgência, vista-se agora, coloque essa armadura imediatamente, por outro lado, Paulo utiliza uma linguagem que pressupõe a sua escolha. Em outras palavras, a armadura de Deus não vai pular sobre você para te proteger. O elmo de Deus, o capacete de Deus não vai pular sobre a sua cabeça para te proteger. Você precisa decidir colocar essa armadura, revestir-se dessa armadura. O apóstolo utiliza uma palavra muito curiosa na língua grega. Ele utiliza panoplia, que é composta por dois vocábulos gregos, pas, hoplon. Pas significa todo, hoplon, armas. Ele diz literalmente todas as armas, ou esteja armado até os dentes. Por isso, a armadura que Paulo descreve contempla a proteção dos pés até a cabeça. É como se eu e você precisássemos nessa guerra estarmos armados até os dentes. Por que isso? Porque a armadura contempla armas de ataque e armas de defesa. E eu e você precisamos das duas coisas. Ser cristão e estar lutando contra Satanás todos os dias não significa que nós estamos apenas fugindo, estamos nos protegendo, estamos nos defendendo e estamos nos guardando dentro de uma toca como se fôssemos um coelho. Não. Nós temos armas de defesa, armas de proteção, mas nós temos armas de ataque. Eu e você estamos engajados numa obra. Nós estamos engajados na obra de desfazer as obras de Satanás, tal qual fez Jesus. Eu e você estamos engajados numa grande comissão, anunciando o Evangelho de Cristo, libertando os cativos. E nós não podemos descansar enquanto não cumprirmos a nossa missão. Da minha família, eu fui a primeira pessoa a aceitar Jesus como Salvador. Mas eu tinha uma certeza, eu não queria deixá-los para trás. Eu orava pelo meu irmão, pela minha mãe, pelo meu pai. E Deus me deu a graça de ver cada um deles se achegar ao Evangelho. Não fique apenas na defesa. A armadura de Deus, toda a armadura de Deus, não é apenas para que você esteja protegido, mas para que você esteja pronto para avançar as linhas inimigas e conquistar pessoas para o reino de Deus. Quem são as pessoas da sua casa, da sua família, que talvez você esteja deixando para trás? Não desista. Vá em direção a eles. Jesus é o nosso general. Ele nos comissiona e Ele dará todos os recursos necessários para que você possa ver a libertação dos seus filhos, do seu marido, da sua casa. Quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, ele estava preso e ficou provavelmente por 3 anos acorrentado a um soldado romano. Possivelmente, nos seus momentos de oração e olhando todas as peças da armadura daquele soldado, ele entendeu que eu e você também temos armas espirituais, armas de justiça, de verdade, de luz e de graça de Cristo. Mas, ao contemplar aquela armadura, ele não disse que eu e você deveríamos ter a nossa armadura. Ou seja, Leandro, você tem a sua armadura, use. Ele não pensa assim. Ele diz, tomem a armadura de Deus.
A armadura é de Deus porque primeiro vem de Deus. Deus é o doador dessa armadura. Deus é o doador das armas de ataque e de defesa. Eu sou totalmente dependente dele, por isso eu devo buscar a Deus continuamente por meio da oração, por meio da sua palavra, porque eu não tenho em mim uma armadura que seja suficiente para essa guerra. Por outro lado, a armadura é de Deus porque parece que pertence a Deus. Então, é de Deus porque Deus é a fonte e é de Deus porque pertence a Deus. Há um texto muito interessante no profeta Isaías descrevendo o ministério do Messias. E ele descreve a atividade do Messias como alguém que se veste também com uma armadura. Isaías 59, 17. Vestiu-se da justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo, como de um manto. Nós não podemos esquecer que Jesus se revelou como um ser teantrópico, isto é, Deus homem. E que ele venceu Satanás não usando os seus recursos como Deus, afinal de contas, Filipenses 2 nos diz que ele se auto-esvaziou. Jesus venceu como um representante nosso, como um homem. O texto de Isaías nos diz que o Messias, Jesus, usava também uma armadura espiritual. Então, quando vemos Jesus vencendo as suas batalhas, as suas tentações, os seus acusadores, o mundo contrário a ele, os poderosos demônios que vieram ao seu encontro, as forças que se opuseram a ele, Jesus estava usando toda a armadura de Deus. Mas o que significa revestir-se da armadura de Deus? Ou o que significa revestir-se do novo homem? Ou revestir-se de bondade, de misericórdia, como Paulo escreve aos Colossenses? Será que eu tenho uma espadinha invisível e devo fazer acrobacias enquanto faço as minhas orações? Não. Quando Paulo utiliza essa figura de linguagem, de vestirmos a armadura de Deus, ele está falando das escolhas que devemos fazer a cada dia. Ele fala de escolhas morais, espirituais e éticas que devem ser regadas pelo Evangelho. Brevemente, o capacete da salvação fala a respeito dos meus pensamentos, do tipo de ideia que eu estou cultivando. Eu vou cultivar na minha mente as ideias desse mundo contaminado por Satanás ou vou manter na minha mente, nos meus pensamentos, tudo que é puro, justo e agradável a Deus? Couraça da justiça, para que eu proteja o meu coração. Provérbios nos diz que é do coração que procedem todas as fontes da vida. Eu devo proteger o meu coração. Eu devo proteger onde estou canalizando as minhas emoções. A espada do Espírito fala da mão que se estende para fazer algo. Eu vou fazer coisas de acordo com a influência do adversário da minha alma, ou eu vou fazer o que deve ser feito de acordo com a palavra de Deus? O escudo da fé. Eu vou me render aos apelos e às ciladas ou vou confiar totalmente no caráter inabalável do meu Salvador? O cinturão da verdade. Ora, se o diabo, diabolos, é o mentiroso, é o enganador, é aquele que ilude, e eu vivo contra ele, as minhas armas são armas da verdade. Eu terei consistência com o que sou e com a realidade da vida. Calçar os pés na preparação do Evangelho. Por que caminhos eu ando? Quais são os lugares em que vou? Veja você, todas essas peças podem apontar para o fato de que são as minhas escolhas feitas no dia a dia, sob a graça de Cristo, que me tornarão um crente pronto para enfrentar a batalha. Quando Paulo diz que eu e você devemos usar toda a armadura de Deus, ele nos apresenta 3 benefícios que resultam diretamente desse revestimento espiritual. Paulo nos diz que por causa dessa armadura nós podemos resistir o dia mau. Algumas pessoas especulam que o dia mau se refere a um período escatológico futuro, quando será a última batalha da igreja contra Satanás. Mas não me parece que faça justiça ao contexto desse livro. Paulo me parece estar se referindo àquelas lutas difíceis que surgem de tempos em tempos no nosso caminho. Aquele dia mau, aquele dia difícil, quando as estratégias de Satanás vêm ao nosso encontro, ou como as pessoas costumam chamar um dia de lei de Murphy, que tudo que poderia dar errado, dá errado. Mas se nós estivermos devidamente vestidos, devidamente preparados, nós poderemos resistir ao dia mau.
E a ideia de resistir é que nós não vamos nos render. Nós não vamos ceder, não vamos voltar atrás, não vamos nos curvar diante dessas forças das trevas. Pelo contrário, estaremos ali, mesmo no dia mau, mesmo no dia difícil, firmes e fortes. Veja você, com toda a carapaça espiritual, com toda a proteção da armadura de Deus, as forças das trevas podem vir ao nosso encontro e podem nos golpear, e podem nos tentar, podem nos chutar, podem nos socar, mas nós não quebraremos. Nós resistiremos. Paulo conta um episódio da sua vida na sua carta aos Coríntios. Ele diz que ele foi fustigado com varas, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele foi jogado na deriva. Ele passou até mesmo fome, nudez, frio. Mas Paulo não quebrou. Paulo resistiu, e resistiu porque estava devidamente revestido de toda a armadura de Deus. E você também, se você estiver seguindo a orientação divina, a instrução da Escritura, você também resistirá, mesmo no dia mau. O segundo benefício que encontramos, vencer tudo. Algumas traduções vertem esse versículo como depois de terem feito tudo. A ideia aqui é alguém que concluiu aquele dia de batalha. Por isso, a tradução atualizada prefere verter por depois de você ter vencido tudo. Porque uma vez que você concluiu aquele dia difícil, aquele dia de luta, e você não desistiu, você venceu tudo. Se eu uso a armadura de Deus, eu estarei firme no dia mau. Se eu uso a armadura de Deus, eu vencerei tudo. E o terceiro benefício é que nós permaneceremos inabaláveis. Nós prosseguiremos firmes, inabaláveis, na posição em que Deus nos colocou. Nós não recuaremos, nem mesmo 1 centímetro. Pelo contrário, nós avançaremos, porque sabemos quem é por nós. Recentemente, a revista National Geographic publicou uma matéria sobre os alces do Alasca. Esses animais imensos se encontram no período do outono e lutam pelo seu território. E a maneira como eles fazem isso é correndo um de frente para o outro, entrelaçando seus chifres e literalmente triturando a galhada um do outro. O alce que for mais alto, que tiver mais peso e tiver uma galhada mais forte, vence. Então nós podemos concluir que, na verdade, essa batalha não é vencida naquele dia. Ela não é vencida no outono, ela é vencida no verão. O alce que se alimenta com uma dieta mais saudável, que tem mais minerais, ele vai crescer forte, ele vai ficar mais alto, ele vai ter uma galhada mais firme. E o outro que se alimenta mal será menor, mais leve, mais fraco. Há duas lições que podemos tirar disso. A primeira é que nós devemos estar prontos antes do dia da batalha. Quando o apóstolo diz para colocarmos a armadura de Deus, nos revestirmos da armadura de Deus, ou como em Efésios no capítulo 4, ele nos diz para nos revestirmos do novo homem, ou quando aos Colossenses ele diz para nos revestirmos de bondade, de misericórdia, quer dizer que eu preciso estar pronto antes do dia da batalha. Eu não posso esperar o dia mau, eu não posso esperar que as coisas estejam ruins para então começar. Eu devo estar pronto antes do dia ruim. A minha vida de oração deve acontecer antes, a minha leitura da Escritura deve acontecer antes, a minha devoção a Cristo deve ser antes, porque invariavelmente um dia eu vou enfrentar esse dia mau, produzido, arquitetado pelos métodos de Satanás. Mas se estiver com toda a armadura de Deus, eu posso ter certeza dos 3 benefícios. Eu vou resistir, eu vou vencer, eu ficarei inabalável. Mas não esqueça, o seu preparo começa hoje, começa agora, começa já. Como disse John Piper, nós precisamos declarar guerra. Declare essa guerra. Não apenas se defenda, não apenas fuja, não apenas corra. Ataque, avance as fronteiras do adversário. Livre a sua família, livre a sua casa, livre o seu trabalho, livre os seus negócios, livre a sua igreja. E a última lição que podemos tirar dessa observação do mundo natural é que a batalha é feita de frente. Os alces se encontram frente a frente. Você notou que, embora Deus nos dê tudo o que precisamos, um capacete, uma couraça, um escudo, uma espada,
calçados, um cinturão da verdade. Não existe nenhuma descrição de que tenhamos qualquer tipo de proteção para as costas. A vitória não é para covardes. A vitória não é para quem desiste. A vitória é para quem vai adiante, para quem vai em frente. Que possamos nós fazer como o pequeno Davi. Ele olhou para Golias e disse: eu vou, em nome do Senhor. Vamos fazer isso e celebrarmos a liberdade que temos por Cristo Jesus.